Olá, vamos tratar agora do ensino fundamental, que é um dos aspectos mais cobrados pelas bancas examinadoras quando o assunto é LDB. Vamos lá então. O que diz a nossa LDB sobre o ensino fundamental? Primeiro, hoje a duração do ensino fundamental é de 9 anos, o início se dá aos 6 anos de idade, e a nossa LDB diz que é facultado ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Nós vimos anteriormente, em outra aula, que a educação básica poderá ser organizada de diversas maneiras. Uma dessas é no formato em ciclos. E aqui veio apenas ratificar o que a nossa LDB já tinha, que nós já tínhamos visto em LDB, que o ensino fundamental, ele poderá ser desdobrado em ciclos. Não necessariamente ele deverá ser organizado em seriação, em séries anuais. Vamos lá. A nossa LDB também fala que para o ensino fundamental, há a possibilidade de uma progressão continuada. Aqui, progressão continuada é o aluno ser promovido, o aluno será promovido continuamente. Então, o que diz a nossa LDB? Que os estabelecimentos de ensino que utilizam a progressão regular por série, ou seja, os estabelecimentos de ensino organizados por seriação, eles podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, em que o aluno ele é promovido continuamente, não há retenção, não há reprovação. E mesmo que a instituição de ensino adote a progressão continuada, não haverá prejuízo à avaliação. Isso quer dizer que o aluno continuará sendo avaliado, mas os resultados dessa avaliação não serão utilizados para que ele seja retido ou promovido, né? E será observada também as normas do respectivo sistema de ensino em que a instituição está inserida. Então, só para nós organizarmos as informações, nós já falamos em progressão continuada e falamos também sobre progressão parcial. Então, para nós organizarmos é da seguinte maneira, é assim. Nós já vimos a progressão parcial. E nós estudamos agora a progressão continuada. A progressão parcial é quando o aluno ele é promovido, mas ele é promovido parcialmente. É aquilo que eu falei, que eu mencionei aqui entre aspas, é aquilo que se conhece como dependência. Ele é promovido para o 7º ano do ensino fundamental, por exemplo, e ele fica, entre aspas, devendo disciplina do 6º ano. A progressão parcial, ela está prevista, ela pode ser adotada nos ensinos fundamental e também ensino médio. Apenas as instituições que adotam o regime de seriação. A progressão continuada, isso quer dizer que o aluno é promovido continuamente, não há retenção, não há reprovação. A progressão continuada está prevista apenas para o ensino fundamental. E a instituição também deve ser organizada por seriação. Então, para nós organizarmos as informações, nós temos 2 tipos de progressão. A parcial e a continuada. A parcial, em que o aluno é promovido parcialmente, ela pode ser adotada nos ensinos fundamental e médio, nas instituições que adotam a seriação. A progressão continuada, que é o caso em que não há retenção, esse tipo de progressão pode ser adotado apenas no ensino fundamental, também nas instituições que adotam a seriação. Vamos continuar então sobre a nossa LDB. A nossa LDB diz o seguinte, que a língua em que será ministrado o ensino fundamental será a língua portuguesa, mas é assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem. Então, se caísse na prova, a língua portuguesa deverá ser
a única em que o ensino fundamental será ministrado para todas as escolas do país, está errado. Se falar que é apenas a única, uma vez que a língua portuguesa é a língua em que será ministrado o ensino fundamental, mas é assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem. A educação indígena, ela é uma educação bilíngue, em que ela é ministrada tanto em língua portuguesa quanto na língua materna daquela comunidade. A ideia é que, ao se ministrar a língua portuguesa para a comunidade indígena, é que aquela comunidade tenha acesso às informações da sociedade nacional. E ao se ministrar a língua própria materna daquela comunidade, a intenção é que a cultura, as ciências e a língua daquela comunidade, todos esses aspectos sejam valorizados. Então, o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, sendo que para as comunidades indígenas está assegurada a utilização da sua língua materna e de processos próprios de aprendizagem. Vamos então continuar com o nosso ensino fundamental. A nossa LDB ela pergunta, o ensino fundamental será presencial ou à distância? Bom, a nossa LDB afirma que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, a regra é, o ensino fundamental será presencial, mas ele pode ser à distância? Pode, em apenas 2 casos, como complementação da aprendizagem ou em casos excepcionais, casos emergenciais, mas a regra é que ele será presencial. Continuando com o ensino fundamental, a nossa LDB diz que o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente um conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069 de 1990, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, o direito das crianças e dos adolescentes comporá um conteúdo, não é uma disciplina. E esse conteúdo fará parte dos currículos do ensino fundamental. Se é um conteúdo, ele pode ser trabalhado em qualquer disciplina do ensino fundamental. Vamos continuar. A nossa LDB fala sobre o ensino religioso. Esse é um dos aspectos mais cobrados do ensino fundamental, que é o ensino religioso. Bom, a nossa lei diz o seguinte, que o ensino religioso, a matrícula para essa disciplina sempre será facultativa, e o ensino religioso é parte integrante da formação do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural, religiosa do Brasil e vedada qualquer forma de proselitismo. Aqui isso quer dizer que está vedada qualquer forma de tentar convencer alguém a uma determinada filosofia ou de tentar convencer alguém a um determinado estilo de vida, a uma determinada filosofia. Então vamos lá. Primeiro, a matrícula do ensino religioso sempre será facultativa. E o ensino religioso, ele está previsto para ser trabalhado apenas, de acordo com a nossa LDB e também com a nossa Constituição, ele está previsto para ser trabalhado nas escolas públicas de ensino fundamental. E aqui, então, a nossa LDB deixou bem claro que é apenas para as escolas públicas e também apenas para as escolas de ensino fundamental. Isso quer dizer que, num determinado município, a escola, a instituição, pode oferecer o ensino religioso para o ensino médio? Sim, se tiver previsão legal dentro daquele município, sim, não há nenhum problema. O que ocorre é que a nossa LDB, que trata de assuntos de maneira geral sobre educação, afirma que o ensino religioso ele deverá ser trabalhado, deverá ser oferecido nas escolas públicas de ensino fundamental. Quando diz que o ensino religioso constitui disciplina dos horários normais, entende-se que a oferta seja obrigatória. Inclusive, eu já verifiquei em algumas questões que trazia assim, a oferta do ensino religioso é obrigatória, mas a sua matrícula é facultativa. E a banca considerou como correto.
Vamos então avançar em relação ao nosso ensino fundamental. A nossa LDB fala sobre a jornada é o período que o aluno fica na escola. E aí a nossa LDB diz que a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de efetivo trabalho em sala de aula, sendo progressivamente esse período ampliado. Isso quer dizer que pelo menos o aluno ele tem de ficar 4 horas em sala de aula. Em alguns sistemas de ensino, nós já temos a jornada ampliada, como no Distrito Federal, em que os alunos têm uma jornada de 5 horas. Mas, pelo menos, de acordo com a nossa LDB, a jornada deve incluir 4 horas de efetivo trabalho em sala de aula. A nossa LDB também fala sobre o tempo integral. E a nossa LDB diz que o ensino fundamental será ministrado progressivamente, aos poucos, em tempo integral, a critério do sistema de ensino. Nós temos presenciado os esforços de vários sistemas de ensino em oferecer o ensino fundamental em tempo integral. A nossa LDB diz que, progressivamente, ele será oferecido em tempo integral. Há essa previsão na nossa LDB. E aqui nós temos uma novidade, uma alteração recente na nossa LDB. A nossa lei diz que o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Então, necessariamente haverá o estudo dos símbolos nacionais no ensino fundamental. Esse dispositivo é uma alteração recente da nossa LDB, então possivelmente as bancas examinadoras poderão cobrá-lo. Quando fala que é um tema transversal, é porque eu não vou trabalhar os símbolos nacionais numa única disciplina, mas eu vou atravessar as disciplinas. Eu posso trabalhar o ensino fundamental em língua portuguesa, como também em matemática, como também em ciências, em história. Eu vou atravessar as disciplinas, eu vou trabalhar de maneira diversificada, né? Atravessando as disciplinas, eu vou trabalhar este conteúdo. E aí, em relação ao nosso ensino fundamental, nós concluímos aqui, partiremos então para os exercícios. Vamos lá, nós temos, primeira questão. Haverá obrigatoriamente no ensino fundamental um conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz o ECA. A questão está correta, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui diz que haverá obrigatoriamente no ensino fundamental um conteúdo, certinho. Aqui, esse assunto não é uma disciplina, mas um conteúdo. Diz assim a letra B. O ensino religioso, considerado parte integrante da educação básica do cidadão, constitui disciplina de matrícula obrigatória nos horários normais das escolas públicas. Nós temos aqui 2 erros. A questão está incorreta. Primeiro erro. A matrícula não é obrigatória. A matrícula ela é facultativa. E diz que o ensino religioso constitui disciplina nos horários normais das escolas públicas. Está errado. Eu tenho que dizer, está incompleto. Eu tenho que dizer escolas públicas de ensino fundamental. Eu tenho que deixar claro. Porque de acordo com a LDB, o ensino religioso está previsto para as escolas públicas de ensino fundamental. Essa previsão está tanto na nossa LDB quanto na Constituição Federal. Vamos avançar. Faremos outras questões. Diz assim, o ensino à distância pode ser utilizado como substituto do ensino presencial nos sistemas de ensino municipais, que demonstrarem ter professores preparados para a utilização de tecnologias de informação e comunicação. Está errado. A nossa LDB diz que o ensino fundamental será presencial. Não há a possibilidade de substituirmos o ensino presencial pelo ensino à distância. A nossa LDB diz que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem e em casos emergenciais. Em hipótese alguma, o ensino à distância pode substituir o ensino presencial. Então, a questão está errada, incorreta. Letra D.
A jornada escolar deverá incluir pelo menos 5 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. A questão está incorreta, está errada. A nossa LDB diz que a jornada escolar deverá incluir pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. Ela fala em 4 horas e não em 5. A questão, então, está incorreta, ela está errada. Vamos avançar? Nós temos aqui, então, a nossa última questão, que diz o seguinte: a inclusão de conteúdos acerca dos direitos das crianças e dos adolescentes é obrigatória nos currículos de ensino fundamental. Certinho, a questão está correta. Desculpe, eu falei correto e marquei errado. A questão está correta, a questão está certa. Bom, então nesse momento nós finalizamos o ensino fundamental. Eu encontro vocês ainda nos outros cursos, nas outras aulas, falando sobre LDB. Um abraço e até lá!